Olá, alunos, espero que vocês estejam bem. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 27, Notícia de Divulgação Científica, ok? E aí, aquele mesmo esquema. Eu e a professora Natália corrigiremos as questões com vocês, então a parte 1 é comigo e a parte 2 com a professora Natália, tá bom? Temos um texto, e aí eu copiei o texto para cá e vou lê-lo com vocês. Estudo do texto. Com o mundo mais quente, o sertão vai virar deserto. Agora é oficial. Há pelo menos 2000 anos, o mundo não atravessa um período tão quente. Essa é a conclusão de 2 estudos científicos que reconstruíram a evolução das temperaturas médias anuais entre os anos 1 e 2000 da nossa era. Nestes 2 milênios, houve 5 grandes períodos, 3 quentes e 2 predominantemente frios. Mas, segundo o estudo, os 4 anteriores tiveram um impacto apenas continental, ou não se deram em todas as regiões de forma simultânea, ou seja, simultânea significa ao mesmo tempo. Hoje, o aquecimento afeta 98% do planeta, e de uma só vez. Para chegar a esse resultado, os 2 estudos usaram dados de temperatura compilados de cerca de 700 indicadores, incluindo anéis de crescimento de árvores, núcleos de gelo, sedimentos de lagos e corais, bem como termômetros modernos. Um dos estudos, publicado na revista, essa revista tem um nome mais complicado, conclui que em nenhum momento, desde o início da era cristã, as temperaturas subiram tão rapidamente e de maneira tão regular como no fim do século XX. Até dá para imaginar a gravidade do quadro para o planeta, mas tudo parece tão distante de nós, baianos. Nada mais ilusório. Os quase 9 anos consecutivos de seca nos estados do Nordeste, a Bahia entre eles, são um recorde desde que o volume de chuvas na região começou a ser medido, em 1850. São 1.100 municípios afetados e cerca de 20 milhões de pessoas atingidas pela estiagem. Não custa lembrar que 62% do território baiano está localizado no semiárido. Num cenário em que o aumento da temperatura mundial passe de 2 graus Celsius, até o fim do século, a tendência é que o semiárido se transforme num grande deserto. E o aquecimento não vai afetar só o sertão. Regiões hoje cobertas por vegetação típica do Cerrado, por exemplo, como se observa em parte do Maranhão, do Piauí e da Bahia, podem se tornar caatinga. E até mesmo áreas de Mata Atlântica podem se transformar em semiáridas. O que é pior? O processo de desertificação já vem ocorrendo no semiárido, independentemente das mudanças climáticas. Ela vem com a retirada da vegetação nativa, a caatinga, sobretudo pelo desmatamento que avança para abrir espaço para a agricultura, criação de gado, produção de energia e comércio de madeira. Sem a caatinga, o solo fica exposto e sujeito a erosões quando vem a chuva e entra num processo de degradação extrema. Uma pesquisa da Embrapa, publicada em 2016, mostra que a Bahia é o estado com mais municípios com áreas suscetíveis à desertificação, ou seja, suscetíveis áreas que podem vir a sofrer com mais facilidade essa desertificação. 291, seguida pelo Piauí com 217. O ainda evitável aquecimento global, com a sempre degradante mãozinha humana, ou seja, as pessoas contribuem para o aquecimento global, está fazendo que o nosso querido sertão caminhe a passos largos para se transformar numa terra onde, em se plantando, nada dá. Contrariando o nosso primeiro cronista, Pero Vaz de Caminha. Gente, esse finalzinho do texto aqui também é bastante interessante, porque Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta que ficou conhecida como a carta que fazia certidão do Brasil, porque ele chegou até o território e disse que aqui, em se plantando, tudo se dava, era um solo muito fértil. Então, com todos esses problemas que estão acontecendo,
A gente tem aqui esse se implantando nada dá, porque a Terra sofreu muito e deixou, portanto, né, vai deixar, já está deixando e deixará ainda mais, de acordo com tudo que vem acontecendo, de ser uma terra boa, de ser fértil. Né? Então, existe aí um diálogo, né? É porque na carta de Pero Vaz de Caminha tínhamos lá, em se plantando tudo dá. E aqui temos uma reconstrução, em se plantando nada dá. Para que isso não aconteça, os céticos da mudança climática, aqueles que não acreditam, né, devem acordar logo para as desastrosas consequências que o aumento da temperatura trará para a vida das pessoas, inclusive as do sertão baiano. Como isso parece cada dia mais difícil de ocorrer, é prudente, ou seja, é importante, começar a discutir mecanismos de adaptação da população nordestina à desertificação. Se nada mudar, o sertão não vai virar mar, muito pelo contrário. Então, vamos lá às nossas perguntinhas. Antes, aliás, das nossas perguntas, nesse capítulo nós temos uma parte que aparece na apostila, né, depois das perguntas, que vai falar um pouco sobre o que seria essa notícia de divulgação científica, tá? E aí eu coloquei aqui, copiei para cá, né, coloquei antes das questões, tá bom? Então, uma notícia de divulgação científica, né, envolve ciência, envolve um trabalho árduo, pesquisadores, pessoas que têm conhecimento sobre aquela área, né? Então, uma notícia de divulgação científica é um texto informativo, tem o objetivo de passar uma informação, que se propõe a divulgar as pesquisas e descobertas que estão sendo feitas pelos cientistas em seus laboratórios ou universidades. Se pensarmos bem, essas pessoas dedicam anos trabalhando em teses e estudos que nem sempre trazem os resultados esperados. É uma atividade instigante que pode ser muito frustrante. Então, uma notícia de divulgação científica tem o objetivo de informar algo que está sendo estudado, né? E aí as pessoas têm o objetivo de comprovar. Nem sempre essas pessoas conseguem esses resultados que são esperados, nem sempre as pessoas conseguem tão facilmente provar alguma coisa, porque tudo que envolve a ciência envolve muito trabalho, envolve muito estudo, envolve muito tempo e muita dedicação, tá? Continuando. Por outras vezes, os estudos científicos trazem informações e descobertas que podem mudar a nossa relação com o planeta, com os recursos à nossa volta, com o nosso corpo, com as nossas limitações. Isso precisa ser divulgado para o público comum, não acadêmico, a fim de que as melhores decisões sejam tomadas em favor do bem comum. É isso que faz uma notícia de divulgação científica. Ela informa toda a sociedade o que está acontecendo nos bastidores do mundo científico. Existem também a reportagem e a entrevista de divulgação científica. A notícia cabe informar de forma breve e direta os dados ou descobertas de um determinado núcleo de pesquisa, que pode ser uma pessoa, uma instituição empresarial ou uma universidade. A notícia de divulgação científica tem a mesma estrutura que qualquer outra notícia, ou seja, vai apresentar um título, que pode ser manchete ou não. Só é manchete quando se publica na primeira página de um jornal. O lead, o desenvolvimento e a conclusão. O lead é aquele parágrafo que vai trazer as informações mais importantes, né? E aí depois, no desenvolvimento, vai apresentar essas informações de maneira mais específica, mais detalhada. Outras semelhanças dizem respeito ao uso da terceira pessoa, ao desejo de ser impessoal e ao uso de uma linguagem correta e adequada ao padrão jornalístico para a comunicação com o público. Não é necessariamente formal, para se comunicar com um público de formação variada, mas também não inclui gírias e manifestações populares de linguagem. Fica ali no meio termo. Né? Não precisa ser uma linguagem muito difícil, muito rebuscada, mas também não é uma linguagem que vai incluir gírias e formas populares. Né? Se os cientistas fizessem seu trabalho e esses dados não chegassem ao grande público, governantes, empresários, comerciantes e população em nada mudariam a nossa vida. Por isso, sites, revistas e jornais que incluem em suas publicações matérias como essas são importantes. Agora, gente, nós vamos responder, tá? Eu peço primeiro sempre que vocês podem assistir o vídeo até aqui, tentem fazer as atividades e aí depois vocês podem voltar aqui para corrigir o exercício, tá? Então vamos lá. O texto que você leu é uma notícia,
Mas em vez de relatar um fato pontual, a sua intenção é divulgar um estudo científico. A primeira pergunta é: de que estudo se trata? Então, gente, o texto trata do estudo sobre o aumento da temperatura no planeta. Fala do possível processo de desertificação do sertão baiano, caso nada seja alterado quanto ao aquecimento global. Por quem foi realizado? Um dos estudos foi publicado na revista Nature, tem aquele nome difícil, né? E menciona a Bahia em uma pesquisa feita pela Embrapa, tá? A que conclusão chegou? Devemos ter mudanças rapidamente de comportamento para conter a agilidade do aquecimento global e suas consequências. Né? O texto, inclusive, fala que é importante que pessoas que não acreditam no aquecimento global acordem, né? E depois, qual o impacto desse estudo sobre nossas vidas? Isso pode acarretar a desertificação de algumas regiões, transformar outras em semiáridas e fazer com que o ser humano se adapte a locais desérticos, caso falte água e nutrientes, ou seja, é algo muito sério. 2. Qual a importância de um texto como esse? Então, gente, a importância de um texto como esse é justamente fazer uma aproximação, né? É aproximar a população comum de pesquisas e descobertas que podem mudar a vida de todos. Então, um texto de divulgação científica, né, é importante por quê? Porque as pessoas que fazem ciência estão apresentando as suas descobertas, né, apresentando o seu estudo para a população leiga. Ou seja, a população leiga é a população que não está inserida naquele meio de pesquisa científica, né? Às vezes a população pode estar inserida em outro contexto de pesquisa, mas uma pesquisa que não tenha nada a ver com essa questão biológica, por exemplo, né? A gente pode ter uma pessoa que faz uma pesquisa em literatura, né? E uma pessoa que faz uma pesquisa em literatura é uma pessoa que está pesquisando outra área do conhecimento que não envolve essa parte mais de desertificação, de aquecimento global, né? Então, não necessariamente essa divulgação científica vai ser importante só para a população leiga, para a população que não tem conhecimento sobre uma divulgação científica, mas vai ser importante também para pessoas que, mesmo tendo um conhecimento, né, de um conhecimento científico, tem um conhecimento em outro campo, tá? Então vai ser importante para as pessoas de modo geral. Qual a importância de um texto como esse? Aproximar a população comum de pesquisas e descobertas que podem mudar a vida de todos. Ou também aproximar a população que tem acesso a outras pesquisas, que não necessariamente pesquisas biológicas, né? Questão 3. Onde é possível encontrar textos desse gênero? Circule as respostas. Então, lá no finalzinho do texto, né, tem essa questão. Onde que a gente pode encontrar? Em jornais, em revistas semanais, em revistas acadêmicas, em cadernos de receitas? Não. Em gibis? Não. Em autobiografias? Não. Em obras literárias? Não. Em artigos de opinião? Não. Tá? Vamos continuar. Ou não normalmente, né? Porque assim, em cadernos de receitas a gente não vai encontrar, nem em gibi, em autobiografias também não, em obras literárias também não. Em artigos de opinião, vai depender muito do artigo, tá? Vamos lá, mas é um pouco mais fácil de encontrar esse tipo de texto em artigos de opinião, esse tipo de assunto em artigos de opinião, do que encontrar, por exemplo, em um gibi, né, e tal. Não é a característica do gibi, né? 4. A notícia de divulgação científica costuma apresentar ao leitor os dados levantados por determinada pesquisa. O que indicam no texto os numerais a seguir? Então, a gente tem aí, ó, letra A, 98%. Esse número, né, essa porcentagem se refere a quê? A parte do planeta afetada pelo aquecimento global. B, 1850, ano em que começaram a ser medidos os volumes de chuvas nos estados do Nordeste. C, 700. O número de indicadores usados para fazer a pesquisa sobre temperatura mundial e aquecimento global. D, 1100. Número de municípios afetados pela estiagem na Bahia. 20 milhões. Número, letra E agora, né? 20 milhões.
E. Número de pessoas afetadas pela estiagem na Bahia. F. 62%. Porcentagem do território baiano localizado como semiárido. G. 2 graus, né? A previsão em graus Celsius do aumento da temperatura mundial até o fim do século. H. 291. Número de municípios com áreas suscetíveis à desertificação do estado da Bahia. I. 217. Número de municípios com áreas suscetíveis à desertificação do estado do Piauí. Tá? Então, tudo isso aí tá lá no texto. 5. Vamos para a nossa última questão. A neutralidade, apresentar-se imparcial diante dos fatos, costuma ser uma característica do texto jornalístico. No entanto, ou seja, o que é essa neutralidade? É falar sobre alguma coisa, né, sem dar a sua opinião. Aí você está se mantendo neutro, né? Apresentar-se imparcial diante dos fatos, não tomar partido, né? Costuma ser uma característica do texto jornalístico. No entanto, há expressões que comumente deixam transparecer o ponto de vista de quem escreve o texto. Considere o terceiro parágrafo. Até dá para imaginar a gravidade do quadro para o planeta, mas tudo parece tão distante de nós baianos. Nada mais ilusório. Os quase 9 anos consecutivos de seca nos estados do Nordeste, a Bahia entre eles, são um recorde desde que o volume de chuvas na região começou a ser medido, em 1850. São 1.100 municípios afetados e cerca de 20 milhões de pessoas atingidas pela estiagem. Não custa lembrar que 62% do território baiano está localizado no semiárido. Letra A. Em que momento o autor se inclui na discussão? Letra A. O autor, gente, ele se inclui na discussão quando ele formula: até dá para imaginar a gravidade do quadro para o planeta, mas tudo parece tão distante de nós baianos. Letra B. Que frase explicita, ou seja, o que é explicitar? Mostrar. Que frase mostra uma opinião do autor sobre o assunto? O autor explicita a sua opinião quando emprega a frase nada mais ilusório. Né? O que é algo ilusório? Isso é uma ilusão, algo que não vai acontecer, né? C. Reescreva o período retirando do texto todas as marcas de pessoalidade. Faça as adaptações que julgar necessárias para isso. Então, gente, eu vou falar para vocês aqui uma possibilidade, tá? É possível imaginar a gravidade do quadro para o planeta considerando tudo muito distante. Não há distância. Os quase 9 anos consecutivos de seca nos estados do Nordeste, a Bahia entre eles, são um recorde desde que o volume de chuvas na região começou a ser medido em 1850. São 1.100 municípios afetados e cerca de 20 milhões de pessoas atingidas pela estiagem. Vale lembrar que 62% do território baiano está localizado no semiárido. Então, gente, essa foi a nossa correção até a questão 5, já lemos o texto, falamos um pouquinho sobre o que seria esse texto de divulgação científica, tá bom? E aí, o próximo vídeo, né, a sequência do vídeo vai ser com a professora Natália, corrigindo a partir da questão 6, tá bom? Então é isso, bons estudos, mandem dúvidas, caso vocês tenham, e estaremos sempre disponíveis no nosso horário de aula, tá bom? Beijos e até mais!